Se o seu bonsai está assim, esticado, desorganizado, sem forma, em poucos minutos você pode transformar ele. E o melhor, sem técnicas complicadas, hoje eu vou te mostrar exatamente o que fazer para compactar a copa do seu bonsai. Antes de começar o procedimento de hoje, quero mostrar a evolução dessa planta até chegar nos dias de ser trabalhada agora. Quando eu comecei a trabalhar ela, no ano de 2021, ela estava bem debilitada, perdeu muitos galhos, secou uma parte do tronco e ela tinha um ponto de visão diferente, mas foi preciso redefinir o projeto e adotar uma outra perspectiva. Antes de começar a trabalhar no novo projeto, foi necessário restabelecer o vigor da planta. Com a planta recuperada e forte, já em 2023, foi feita a primeira estilização, buscando um direcionamento dos galhos primários. Em 2024, ela foi replantada em um vaso de bonsai, que nesse período eu já estava buscando conter um pouco do crescimento e diminuir as entrinós, e ganhando uma compactação da copa com isso. Foi feito um tracionamento nos galhos, na época que eu passei ela para o vaso de bonsai, e em 2025, com a boa adubação, ela deu uma floração muito forte, e com isso gerou várias vagens de semente. Então esse aqui agora é o estado inicial do trabalho que vamos fazer hoje. Os galhos estão longos, ela tem muitas vagens de sementes já secas, estouraram as sementes e secaram a casca dessas vagens e algumas flores velhas que ficaram. Também você está vendo que ela tem pouca definição e sem estruturação. Então a gente já vai começar fazendo a limpeza, a retirada dessas vagens secas, para a gente fazer o procedimento de poda de compactação. Então fica comigo até o final, porque tem um detalhe que a maioria das pessoas ignora, que faz toda a diferença no resultado. E não esquece, já curte, compartilha, se inscreve no canal. O principal problema em deixar a copa do bonsai alongada ou espalhada é que os galhos crescem sem controle. E você vai perdendo a forma, vai perdendo aquela estrutura inicial que você já tinha ganhado. Isso também faz com que a energia da planta vá para as pontas mais longas. Então ela tende a crescer as pontas e não vai ramificando na parte interna, que é o que a gente deseja. Esses galhos longos geram uma demanda excessiva e desnecessária para a planta. Ela vai consumir muito mais energia com esses galhos longos. E dentro do vaso de bonsai, ela não vai ter tanto nutriente para suprir essa demanda energética. Isso pode gerar uma falta de energia. E a planta pode priorizar o desenvolvimento de uma área e abortar alguns galhos. Esse é um fator muito importante. Então, para que você não perca uma estrutura legal que você já tenha criado, primar realizar essas podas é essencial. Se deixando esses galhos se alongarem, você pode ter um resultado inesperado, que a planta pode secar algum galho e ficar com pouca densidade. Então, além de manter uma aparência amadora no seu bonsai, então esse é um detalhe que deve ser corrigido. Então, para corrigir esse problema, o primeiro passo é simples, é cortar o excesso. Então vamos retirar todo o excesso de folhagem, sendo bem conservador, levando em conta o período do ano, pois estamos adentrando no outono. Então as brotações tendem a diminuir. Então vamos fazer uma poda sempre deixando alguma folhagem. A gente vai preservar ali 1 ou 2 pares de folhas. Então sempre que a gente vai compactar, fazer essa compactação, ou quando o galho estiver muito longo, então a gente vai reduzir ao máximo possível, porém observando esse limite. E aqui eu vou te contar um segredo que muito bonsai se esconde. Essa é a melhor época do ano de fazer esse procedimento, porque no outono as plantas tendem a brotar com menos força, então os entrenós ficarão menores nessa época.
E com isso a gente vai ganhar uma maior compactação na copa. Então, sempre que os galhos vão crescer, os entrenos menores, ela terá brotações mais próximas do tronco, que é o ideal para o bonsai. Mas tenha sempre atenção, o segredo não é cortar aleatório, é sempre fazer uma seleção de onde cortar. E sempre respeitando o limite de deixar pelo menos alguma folhagem no galho que você está cortando, porque devido à época do ano é perigoso aquele galho também não brotar. Então sigam a regrinha, sempre que cortar, deixe uma margem de segurança. Pode ser acima do último par de folhas ou 2 pares de folhas. E faça uma seleção do que fica e do que sai. Sempre priorize os brotos voltados para fora e com o melhor direcionamento. Escolhe também galhos que tenham os movimentos mais agradáveis e mais simétricos com o caráter do tronco. Isso ajuda a formar uma copa mais aberta e equilibrada. Para essa planta aqui, a gente já consegue ver que os galhos principais ou os galhos estruturais já estão definidos e com um diâmetro já adequado para o tronco. Então vamos focar apenas nos galhos secundários e terciários. Os galhos secundários ou galhos de preenchimento devem ter simetria com o perfil do tronco. Então a gente vai escolher os galhos que estão mais adequados, que fiquem mais agradáveis. Então essa escolha é sempre que os galhos tenham um direcionamento correto e que saiam da linha do tronco para fora. E então nesse período aqui a gente vai remover tudo o que polui visualmente e aqueles galhos em excesso e os galhos que estão cruzando as linhas de outros galhos que estão atrapalhando o visual da planta. Nessa parte persiste o conceito de menos é mais. Então a gente vai retirar tudo aquilo que está em excesso, preservando somente o essencial. E aqui também eu deixo mais um segredo que muita gente ignora, que não adianta só podar, que a gente vai podar, mas dando um direcionamento nos galhos. A gente vai escolher os galhos onde a gente vai podar para que as próximas brotações sigam no caminho desejado. Então a gente vai fazer podas selecionadas e direcionadas ao novo crescimento. Às vezes a gente vai precisar também fazer um ajuste. A gente vai utilizar o arame que a gente possa aproximar os galhos e compactá-los. E lembrando que a gente sempre vai focar nos procedimentos de alinhados, que a gente vai passar o arame sempre num ângulo de 45 graus, não apertar demais e fazer o direcionamento levemente para baixo ou lateral do galho. Quando a gente for dar o direcionamento, a gente faz esse ajuste direcionando o galho para que possa preencher os espaços onde a gente necessita. Isso vai criar profundidade e vai dar uma aparência mais profissional ao seu bonsai. Depois da poda, a planta sempre responde criando novos brotos. E é aqui que seu bonsai ganha outra dimensão. Aqui que seu bonsai se torna um pouco mais profissional. Quanto mais você controla isso, mais podas serão realizadas, mais densa e compacta vai ficando a copa. Veja como a planta vai ganhando outra cara. Olha a diferença. A mesma planta, só que o resultado completamente diferente. Agora sim, temos uma copa mais compacta, equilibrada e muito mais bonita. Os galhos já estão mais aparentes, a estrutura está mais visível. Isso torna o bonsai muito mais apreciável. Se você quer aprender mais técnicas como essa para transformar qualquer planta em bonsai, se inscreve no canal, deixe seu like, isso ajuda muito. Comente aqui qual espécie você quer ver no próximo vídeo.